Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Capítulo 33. Continuamos a leitura de Babaji, o yogi crístico da Índia moderna. Então, a gente falou aqui, da primeira parte da história, onde o rapaz se joga na montanha e o Babaji aceitou depois ele para ser seu discípulo. Então, logo em seguida, pronunciou suas palavras habituais, Dera, Danda, o tal, e o grupo inteiro desapareceu da montanha. Um avatar vive no espírito onipresente. Para ele não há distância inversa ao quadrado. Uma única razão pode motivar Babaji a conservar sua forma física ao longo dos séculos: o desejo de dar à humanidade um exemplo concreto de suas próprias possibilidades. Se jamais fosse autorizado ao homem ter um vislumbre da divindade encarnada, oprimido pela forte ilusão de Maya, ele continuaria a acreditar-se incapaz de transcender a morte. Desde o princípio, Jesus conhecia os desígnios da sua vida. Viveu cada acontecimento não para si, nem por compulsão kármica, mas para a elevação espiritual dos seres humanos, dotados de poder de reflexão. Seus 4 discípulos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram um inefável drama para o benefício das gerações futuras. Para Babaji, passado, presente e futuro são relatividades que não existem. Ele próprio, desde o princípio, conhecia a sequência de sua vida. No entanto, adaptando-se à compreensão limitada dos homens, ele tem realizado muitas ações divinas diante de uma ou mais testemunhas. Isso aconteceu, por exemplo, com o discípulo de Lahiri Mahasaya, presente quando Babaji decidiu que havia chegado a hora de proclamar que o corpo físico pode tornar-se imortal. Ele fez essa promessa diante de Ram Gopal Muzumdar, para que ela finalmente se propagasse e inspirasse outros corações que buscam a verdade. As palavras dos grandes seres e sua participação no curso aparentemente natural dos acontecimentos são apenas para o bem dos homens. Como disse Cristo: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Durante minha visita a Ram Gopal, o santo que jamais dormia, em Bajpur, ele me contou a maravilhosa história do seu primeiro encontro com Babaji. Ocasionalmente, eu deixava minha caverna solitária para sentar-me aos pés de Lahiri Mahasaya em Benares, disse-me Ram Gopal. Certa vez, por volta da meia-noite, eu meditava em silêncio com um grupo de discípulos, quando o mestre me fez um pedido surpreendente. Ram Gopal, disse ele, vai imediatamente até o ghat de banho de Dasamed. Cheguei sem demora àquele lugar isolado. Era uma noite clara, de luar, e as estrelas faiscavam. Sentei-me pacientemente em silêncio durante algum tempo, até ter a atenção atraída por uma enorme laje de pedra situada perto dos meus pés. Gradativamente a laje ergueu-se, revelando uma caverna subterrânea. Enquanto a pedra se mantinha misteriosamente equilibrada no ar, a figura de uma mulher de insuperável beleza, envolta numa túnica drapeada, emergiu levitando da caverna. Rodeada por um tênue halo, ela pousou lentamente diante de mim e permaneceu imóvel, imersa em profundo êxtase. Finalmente moveu-se e falou com suavidade. Eu sou Mataji, irmã de Babaji. Pedi a ele e também a Lahiri Mahasaya para virem à minha caverna hoje à noite. Precisamos discutir um assunto de suma importância. Uma névoa luminosa movia-se velozmente sobre o Ganges, com sua estranha claridade refletindo sobre as águas escuras. Foi se aproximando cada vez mais até chegar ao lado de Mataji, condensando-se instantaneamente num lampejo ofuscante na forma humana de Lahiri Mahasaya. Ele se prostrou humildemente aos pés da santa. Antes que eu pudesse me recobrar de espanto, fiquei ainda mais assombrado
ao observar que mais uma espiral de luz mística viajava pelo céu, materializando-se no corpo de um lindo jovem que imediatamente percebi ser Babaji. Ele se parecia muito com Lahiri Mahasaya. A única diferença era que Babaji parecia ser muito mais moço e seus cabelos eram longos e brilhantes. Lahiri Mahasaya, Mataji e eu ficamos de joelhos aos pés do Guru. Ao tocar seu corpo divino, uma sensação etérea de glória beatífica fez vibrar cada fibra do meu ser. Abençoada irmã, disse Babaji, pretendo abandonar minha forma física e mergulhar na corrente infinita. Eu havia pressentido seu plano, amado mestre, e queria discuti-lo com você essa noite. Por que deveria deixar seu corpo? A gloriosa mulher o olhava suplicante. Que diferença faz eu vestir uma onda visível e invisível no oceano do meu espírito? Mataji replicou com um fantástico lampejo de genialidade. Guru imortal, se isso não faz diferença, então, por favor, não abandone jamais seu corpo. Que assim seja, disse Babaji solenemente. Nunca deixarei meu corpo físico. Permanecerei sempre visível, ao menos para um pequeno grupo de pessoas nessa terra. Deus expressou sua vontade pelos seus lábios. Enquanto eu ouvia o diálogo daqueles seres sublimes, com grande temor, o grande Guru voltou-se para mim com um gesto de bondade e disse: Não tema, Rangopal. É uma bênção você ser a testemunha desta imortal promessa. À medida que a voz doce e melodiosa de Babaji foi diminuindo, seu corpo e o de Lahiri Mahasaya começaram a levitar lentamente, recuando em direção ao Ganges. Uma auréola de luz fulgurante os envolvia, enquanto iam desaparecendo no céu noturno. A forma de Mataji flutuou de volta à caverna e entrou. A laje de pedra se fechou, como se fosse movida por uma alavanca invisível. Profundamente inspirado, voltei à casa de Lahiri Mahasaya. Assim que me prostrei a seus pés, ao alvorecer, meu Guru sorriu para mim complacente. Estou contente por você, Rangopal. O desejo que você sempre expressou de encontrar Babaji Mataji, disse, finalmente se concretizou de forma sagrada. Os outros discípulos informaram-me que desde o início da noite anterior, Lahiri Mahasaya não se levantara do seu assento. Depois que você partiu para o Ghat de Dasamed, ele fez uma maravilhosa palestra sobre a imortalidade, contou-me um dos Chelas. Percebi então pela primeira vez a verdade contida nos versos das Sagradas Escrituras que afirmam que o homem que realizou o self pode aparecer em lugares diferentes, em 2 ou mais corpos ao mesmo tempo. Lahiri Mahasaya explicou-me mais tarde muitos pontos metafísicos a respeito do secreto plano divino para esta terra, concluiu Rangopal. Babaji foi escolhido por Deus para permanecer no corpo enquanto durar esse ciclo específico do mundo. As eras passarão, uma após a outra, mas o Mestre Imortal permanecerá neste palco terreno a contemplar o drama dos séculos. E aqui a gente termina o capítulo 33.